Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua família, sobre você. E seja lá onde você estiver, um abraço especial para aqueles que estão aqui, saíram dos seus lares e presencialmente estão aqui cultuando conosco. Deus abençoe sua vida. Mas você que não pôde estar aqui, mas está em casa, está no trabalho, está não só hoje, mas está em outro tempo revendo este culto, que a graça do Senhor também te alcance onde você está nesta hora. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida desta igreja, desta agência do reino, nesta noite de inverno, noite que pede uma sopinha bem gostosa, né? Um cobertor, um pijama flanelado, né? Aquele para você estar bem guardadinho na sua casa, mas você se dispõe a estar aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. E nesta noite, o nosso coração se enche de alegria por estarmos na presença do nosso Deus, de podermos proclamar a sua verdade. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pode ser ela, sua Bíblia física aí nas suas mãos, pode ser no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, ou até na projeção. Mas vamos ler juntos um trecho das Sagradas Escrituras, da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 22 e 23, 1 aos Coríntios, capítulo 1, 22 e 23. O apóstolo Paulo escreveu 2 longas cartas à igreja em Corinto. E estas cartas instruíam aquela igreja nascente sobre o evangelho puro e simples que o apóstolo Paulo havia recebido de Jesus. E estas cartas eram cartas particulares, escritas para uma determinada comunidade, mas que hoje se aplicam a toda a igreja de Deus. Obviamente, com algumas adaptações culturais, algumas adaptações em relação ao momento que aquela igreja vivia, mas com ensinamentos profundos, ensinamentos teológicos profundos que apresentam principalmente o principal tema do evangelho pregado segundo o apóstolo Paulo, que é a graça de Jesus. E ele diz assim para aqueles que viviam em Corinto, e diz hoje para aqueles que vivem aqui em Laranjeiras ou em todo o tempo: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Senhor, comunica a tua verdade à tua igreja, faz-nos instrumentos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Da cruz à coroa. Pastor Rubens Lopes, fundador da Ordem dos Pastores de São Paulo, nas décadas de 40, um grande pastor paulistano, por muitos anos, ministro do Evangelho na
Primeira Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, já falecido desde os anos 79, ele dizia que o brasão do cristianismo é a cruz. E que na sua cultura, no tempo que se falava de um jeito mais impoluto, nas décadas de 60 e 70, ele dizia que o cristianismo é uma religião heráldica, ou seja, é algo em que alguns símbolos são importantes para comunicar a nossa fé. E o brasão do cristianismo é a coroa, é a cruz. E a cruz e a coroa são dois símbolos do presente e do futuro da igreja. Nós partimos da cruz e rumamos em direção à coroa. Uma vez eu trabalhava no banco, e já trabalhava no banco, era bastante jovem, e eu trabalhava no caixa do banco, né? Fica ali, dizem que é uma profissão que vai se extinguir, né? O caixa do banco, agora se faz tudo na máquina, né? No celular, né? Mas na época fazia-se menos. E eu estava ali, tinha um colega meu que trabalhava do meu lado, que era muito implicante, né? Com todo mundo. Acho que ele tinha problemas sérios, né? Pessoais. E tinha um padre que sempre ia depositar algumas ofertas lá da paróquia dele, né? E como padre, ele ia com um crucifixo. Os irmãos sabem, obviamente, que é um crucifixo, uma cruz pendurada num cordão, enfim. E ele, uma vez, foi lá fazer os seus depósitos, e aquele meu colega disse assim: eu não entendo vocês, cristãos. Eu só estava ouvindo. Se o meu filho fosse morto por uma bala, eu não pegaria o projétil e transformaria esse projétil em uma bijuteria, uma joia. A cruz matou Jesus e vocês transformaram numa joia. Eu fiquei pensando naquilo, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a resposta daquele padre. Até tenho desconfiança se ele era padre mesmo, que ele não estava muito preparado para responder isso não, sabe? Mas eu fiquei pensando naquilo durante um bom tempo. É óbvio que a partir do protestantismo, nós paramos, ou pelo menos deveríamos ter parado, de venerar símbolos. Mas a cruz não deixa de ser um brasão para o cristianismo, inclusive para nós protestantes. A morte de Jesus na cruz ressignifica toda a história do ser humano. Não só a história do ser humano, da humanidade como um todo, mas a sua história pessoal, a minha também. Jesus morre naquela cruz por questões políticas, religiosas, econômicas, segundo diversas teorias, que não nos importam como cristãos, porque cremos que a morte vicária de Jesus comunica salvação ao pecador. Ele abre a possibilidade de nós chegarmos a Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário abre a única possibilidade que você tem de chegar até Deus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, palavras dele, a um de seus apóstolos, aos seus discípulos mais chegados e a nós hoje. Mas nós, às vezes, nos esquecemos da cruz por almejar a coroa. Eu tenho sentido muita dificuldade e muito incômodo com a pregação do evangelho atual, em que céu e inferno são coisas ou premissas para chantagear as pessoas. Faça isso para ir para o céu. Não faça isso para não ir para o inferno. Faça assim, faça de outro jeito. Me preocupa quando nós pautamos a nosso comportamento pelo fazer ou deixar de fazer, baseados no medo ou na recompensa, ou numa matemática religiosa que não cabe ao cristianismo, porque Deus é muito ruim de matemática. Em que medida? Na medida em que a sua graça é imerecida. E a graça imerecida de Jesus pode nos levar à coroa. Só que não há coroa sem cruz. Não há coroa sem cruz. Assim como não há cristianismo sem cruz. A morte de Jesus, que ressignifica toda a vida humana, ela demonstra de maneira perene, única e definitiva o amor de Deus para conosco e nos permite ter acesso à coroa. Coroa que simboliza a majestade de Deus, a sua graça que é compartilhada conosco imerecidamente. Mas precisamos enfrentar a cruz. Precisamos encarar a cruz para receber a coroa. Jesus, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, palavras do próprio Jesus, ele diz: Jesus dizia a todos, percebam, Jesus dizia a todos, não era um grupo particular, não era alguém especificamente, porque ele já estava ali travando uma conversa, houve uma conversa particular com Pedro, com alguns, mas ali ele estava falando com todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Numa tradução melhor, o mais próxima do original, Jesus diz: se quem quiser vir atrás de mim, quem quiser me seguir, ou seja, quem quiser vir atrás de mim, ou seja, Jesus vai na frente e você vai atrás. Ele diz: quem quiser seguir nessa posição em que eu vou à frente e você vai atrás, me acompanhando, precisa encarar a cruz. E encarar a cruz
diariamente. Ganhar a vida nessa lógica do cristianismo significa perdê-la. Que tipo de vida vale a pena ser vivida a partir do seu encontro com Jesus? Hoje, e não só hoje, mas me refiro aos tempos atuais, nós temos um padrão de vida tido como o ideal. Nós temos influencers na internet que fazem vídeos que demonstram qual é o padrão de vida que as pessoas esperam ou deveriam querer ter. Em resumo, ser feliz ou ter um belo padrão de vida é ser rico, bonito, famoso, morar bem, ter bens materiais que o satisfaçam além do que você precisa, e colocar o eu na sua frente, ou o seu eu acima dos outros, é o que significa ser um vencedor, um ganhador. A sociedade norte-americana que nos molda a partir da Segunda Guerra Mundial e molda boa parte do Ocidente, divide os seus entre winners e losers. Já viu nos filmes americanos? Como é que você, num filme americano, ofende alguém? Você diz, you loser, seu perdedor. É uma maneira dramática de ofender alguém nos Estados Unidos. Você é um perdedor, porque eu sou um vencedor. O meu carro é mais possante, a minha casa é mais bonita, mais bem localizada, as minhas roupas são refinadas, os meus modos também. Eu sou um vencedor, você é um perdedor. E o mundo está dividido entre vencedores e perdedores. Jesus e o Evangelho vêm subverter essa lógica, essa ordem maligna das coisas. Perceba que carregar a cruz, que é o que Jesus incentiva e convida e convoca os seus seguidores a fazer, não se resume a um sofrimento que vai se transformar no futuro numa vida abençoada só porque você sofreu. Enfatizo isso. Por muito tempo, boa parte da igreja cristã pregou, ao longo de alguns séculos, que era necessário e preferível um sofrimento inominável para alcançar o céu. Isso ficou tão incutido nas nossas mentes que nós fazemos isso até hoje. Nós brincamos com isso. Crentes e não crentes. Sabe quando você passa por uma situação difícil e fala assim, não, esse aí vai para o céu, porque olha, como se passar por uma situação difícil fosse implicar necessariamente em você merecer alguma coisa ou merecer o céu. Hoje mesmo eu recebi um vídeo num grupo do trabalho, algumas pessoas implicando com um determinado time, que eu não vou dizer qual é, dizendo assim, ó, esses aí vão para o céu, porque o time não ganha, né? Não vai, não embala, né? Não vou dizer qual é, não. Até porque eu não sou muito ligado no futebol, mas para não haver ofensas. Mas assim, esses desse time aí vão para o céu porque sofrem muito. Como se o sofrimento estivesse ligado a algum merecimento posterior, mas não é isso. Cruz é negar-se a si mesmo. Cruz é colocar Jesus na frente. Cruz é subjugar-se à vontade de Deus. Isso é cruz. Pode implicar em sofrimento, sim. Pode implicar em sofrimento, sim. Mas não é o sofrer pelo sofrer. Não é o sofrer pelo sofrer. A vida que vale a pena ser vivida é a vida
em Cristo. O conceito do sucesso no mundo é diferente do conceito de sucesso no reino de Deus. O próprio ministério de Jesus, do ponto de vista numérico, foi um desastre. Eu vejo livros sendo escritos sobre como encher a sua igreja, né? Métodos de como completar os bancos da sua igreja, métodos para líderes, pastores, tudo mais. E o ministério de Jesus, assim, numericamente, começa com 12, vai a 5.000, de repente todo mundo some. Ele chama alguns para pernoitar e orar, os camaradas dormem, deixa ele orando sozinho, ele tenta de novo, dormem de novo, termina ele morto com 2 ladrões, um do lado do outro. Que sucesso é esse? Que ministério de sucesso é esse de Jesus? Um desastre do ponto de vista do mundo. Tomar a sua cruz significa encarar a morte diariamente, porque é diariamente que está no texto, em que Jesus diz: tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Encare a sua morte diariamente. Carregar a cruz significa fidelidade. Contemplar a coroa significa esperança. Ser fiel significa encarar a morte do seu eu, do seu ser, para que Jesus seja glorificado. Dor da cruz versus triunfo da coroa. Sofrimento da cruz versus a vitória da coroa. Esse dualismo cristão, cruz e coroa, está o tempo todo nos cercando, nos desafiando, na medida em que a cruz precede a coroa. Mas enquanto estamos com a cruz às costas, a coroa parece cada dia mais distante, não é verdade? E perceba que esta pregação, que esta mensagem, que este evangelho não tem significado para quem pensa fora de Jesus. O apóstolo Paulo divide no texto que lemos originalmente em 2, né? Os judeus e os gregos. Judeus, povo escolhido de Deus, povo em que Jesus nasceu. Jesus era judeu, e rejeitam e procuram milagres e sinais e fazem questionamentos 1000, e a partir dos seus questionamentos rejeitam o Messias, enquanto os gregos fazem outros questionamentos e simbolizam aqui a sabedoria humana. Os gregos legaram para a humanidade moderna a boa parte da matemática como nós a temos, a filosofia, o estudo da história, da medicina. Simboliza a sabedoria. Povo sábio, mas que se confundiu ao ver Jesus, porque não fazia sentido nenhum para eles um Deus que morresse. O panteão de deuses gregos era enorme. Tinha Deus para tudo. Para a agricultura, para a colheita, para o amor, para tudo. Tinha Deus para todos os gostos, até para o desconhecido. Quando o apóstolo Paulo prega ali na Grécia e pergunta: que Deus é aquele? É o desconhecido, porque vai que falta algum, ele vai ficar chateado. Então a gente diz que é aquele ali. E esses deuses eram deuses em sua perfeição de beleza, em sua posição de superioridade e poder,
e brigavam e guerreavam entre si, entre os deuses, para saber qual era digno de mais honra do que o outro. E o apóstolo Paulo prega para eles um Deus que é humilde, obediente, servil e que morre. Isso não faz o menor sentido para o mundo grego. Talvez não faça hoje também, se você não se converter à lógica de Jesus. A lógica do cristianismo que subverte a lógica humana.